paz do Senhor, gente. Estamos aqui hoje com o pastor Carloman e esposa. Encerramento de 65 anos na Assembleia de Deus de Cordovil. E é com grande prazer que a gente faz esse momento aqui com o nosso pastor. Nós vamos iniciar aqui esse momento com uma pergunta para ele, dizendo a seguinte coisa. Pastor Carloman, sim. O que esses 65 anos hoje significam para você? Paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui participando deste momento, né? Não apenas nessa entrevista, mas da história da nossa igreja. É um prazer realmente. Eu me sinto honrado participar da história, fazer parte hoje da história da nossa igreja. Cordovil é um capítulo muito especial de Deus na minha vida. Eu cheguei nessa igreja no ano 2000. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu vim no Rio de Janeiro para estudar, fazer faculdade, né? Os irmãos sabem, eu fui formado em Direito. E o pastor Antônio Gilberto, que era saudoso pastor Antônio Gilberto, amigo dos meus pais, amigo da família, e ele então me convidou. Ele falou para o meu pai, pastor Crispim, o irmão Carloman, ele vai congregar comigo em Cordovil. Então eu vim para Cordovil a convite do pastor Antônio Gilberto no ano 2000. E desde então eu só tenho alegrias. Eu quero agradecer a Deus e ao meu pastor Francisco José, o homem que eu amo. Eu sempre digo isso, ele é um pai para mim. Quero louvar a Deus pela irmã Osana Marim. E aqui, longe dos olhos de qualquer pessoa, de qualquer influência, o pastor Francisco, ele viu em nós, né, algo de Deus. Então, eu cheguei aqui como membro e hoje sou ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, eu tenho muito que agradecer a Deus. Amém. Pela minha igreja e por tudo que a minha igreja tem proporcionado na minha vida e na vida da minha família, né? No altar do Senhor aqui, quando eu liderava a mocidade, em 2014, no dia do congresso da Almadec, eu tive a oportunidade de ver meu filho primogênito ser apresentado ao Senhor. Glória a Deus. Então, são coisas assim marcantes. A minha vida pessoal, né, que está também marcada na história da igreja. A história da igreja está marcada na minha vida, a história da minha vida também está marcada na história da igreja. Então, tenho muito a agradecer a Deus por esses 65 anos. Amém. Que Deus abençoe. Nossa, com toda essa colocação aí, né? Esse resumo histórico seu. E agora, quais foram os momentos mais marcantes que você teve aqui na igreja? Você praticamente já falou alguns aí, mas de repente teve alguma coisa que te marcou mais. Fala aí. Então, pastor Avelino, eu confesso que são muitos momentos, né? Uhum. Nós tivemos a oportunidade de liderar a mocidade, trabalhamos com o pastor Anderson também lá em 2006, 2007 na Almadec, professor de escola dominical, enfim. Mas o que vem ao meu coração, um momento que me marcou, é um momento muito específico. Lá em 2006, quando a mocidade era liderada pelo pastor Anderson Pereira, que é novamente o líder da Almadec hoje. Sim. E nós estávamos num congresso de jovens no Campo Missionário, lá em Minas Gerais. Sim. E a minha então namorada, que está aqui ao meu lado, a minha esposa Raquel, ela foi na caravana. Uhum. E a irmã Raquel, ela era nascida e criada na Igreja Batista aqui do Largo do Bicão. E nós estávamos orando. E lá, nessa viagem missionária, ela sentiu o desejo no coração de ir. E lá nós estávamos evangelizando. Foram divididos grupos de jovens para sair evangelizando na cidade. Legal. E naturalmente que nós ficamos no mesmo grupo, né? Então saímos de casa em casa ali. Eita, isso é muito forte no meu coração. Saímos ali de casa em casa, entrando, orando para o Senhor curar os enfermos, o Senhor salvando almas. E foi assim um final de semana muito proveitoso para a obra do Senhor. E lá naquele final de semana, naqueles dias, o Senhor confirmou no coração dela que era que nós deveríamos estar juntos. Então, a partir daquele momento, ela foi a seu pastor, pediu carta, né, e veio para Cordovil, e nós nos unimos em matrimônio, e estamos até hoje, assim ficaremos até a volta do Senhor Jesus, pais de 3 filhos. Então, é um momento assim, foi muito singular, porque é algo que envolve a obra de Deus, o trabalho missionário que nós amamos, e o Senhor marca a nossa vida nessa caminhada de fé. Então, o momento que me marcou na minha história aqui em Cordovil
Eu queria destacar esse, né? Falar de congresso, acho que é muito amplo. Sim. Grandes congressos e tal, esses movimentos, coisas que Deus, pela misericórdia do Senhor, nos deu a oportunidade de liderar, mas é muito amplo. Algo que me marcou especificamente, que gostaria de destacar, foi isso. Esse evangelismo no campo missionário, ao lado da minha então namorada, que o Senhor Deus então confirmou ali a nossa união. O que me marcou em Cordovil, né? Olha aí. Foi em 2007, quando a minha mãe foi acometida de câncer e a igreja foi igreja. A igreja me acolheu. Glória Eu a tinha Jesus. acabado de chegar em Cordovil e a igreja fez o papel de igreja, de orar, de interceder, de abraçar, de visitar. O coral feminino foi na casa da minha mãe. Glória a Jesus. Louvar e adorar. E a minha mãe louvava o hino do feminino no leito da morte. Deus deu fôlego de vida a ela para louvar o hino do feminino. Jesus. Então, assim, isso marcou a minha vida. A chegada em Cordovil, ser abraçada por essa igreja. Eu senti um conforto da parte de Deus. Eu senti Deus me abraçando através da igreja de Cordovil. E isso faz parte dos 65 anos. Amém, tá vendo? É uma história ministerial e uma trajetória também matrimonial, né? Sim. Louvado seja Deus, né? E, queridos, desde que vocês chegaram aqui, o que vocês perceberam de mudança assim na igreja, depois de toda essa trajetória que vocês passaram aqui? Então, Avelino, tem muitas coisas positivas, graças a Deus, mas eu gostaria de destacar exatamente o local onde nós estamos. Esse estúdio lindo aqui, que Deus nos deu, através da equipe de multimídia. O nosso pastor, um grande incentivador desse trabalho, desta obra. Ele orientou que fosse feito. E nós temos aqui, eu preciso mencionar o nome do irmão Josué, que é o homem que Deus levantou para conduzir esse trabalho. É verdade. E nosso trabalho de multimídia é uma evolução que me parece natural, considerando os dias, né, que vivemos. Sim. É um grande mecanismo, um grande instrumento que nós temos hoje para divulgar o nome do Senhor. Verdade. Aos 4 cantos. Então, eu gostaria de destacar, né, o que mudou. Central Multimídia ADMC, que hoje está trazendo qualidade, está trazendo portas abertas para a pregação do Evangelho e é algo, assim, hoje, extremamente necessário. Nossa juventude gasta muitas horas por dia nas redes sociais. Sim. Então, nós, como igreja, precisamos estar lá com qualidade. Não é para estar de qualquer maneira, é para estar com qualidade, para que a gente consiga ser visto, né, no meio de tanta gente. A gente precisa estar no meio deles, mas com qualidade, para que eles tenham interesse de consumir o nosso conteúdo. Então eu gostaria de destacar. Central Multimídia, irmão Josué, um abraço, querido. Deus abençoe, Deus é contigo, tá bom? Destaco isso aqui na nossa igreja, nessa evolução. E um abraço ao meu pastor, que sempre está à frente do seu tempo. Meu pastor, um abraço, meu chefe. Glória a Deus. Cordovil agora está em todos os lugares do mundo. Glória a Deus por isso, né? Então, em cima disso, pastor, você sabe que Cordovil é uma igreja tradicional. É uma Assembleia de Deus de raiz. Hoje, quais princípios e valores da igreja você admira? Vamos abrir uma hora de podcast para falar sobre o que eu admiro na igreja. Mas, sem dúvida, pastor Avelino, o senhor já falou aquilo que é o principal de Cordovil. Cordovil, igreja da palavra. Nossa igreja é uma igreja tradicional. Tradicional no sentido de que tem tradição. Nós estamos comemorando 65 anos. A nossa igreja é uma igreja de referência nacional. Sim. Nacional. E isso sempre... Como que se conhece a Assembleia de Deus de Cordovil? Como igreja da palavra. Então, esse é o principal princípio. Nós não somos uma igreja leviana, uma igreja de movimentos, uma igreja que vira e mexe, está sendo açoitada por ventos de doutrinas, vamos dizer assim. Verdade. Não. Nós somos uma igreja muito firme, muito sedimentada na palavra. Há aqui uma preocupação, um zelo pela manutenção dos dons espirituais. Nós somos uma igreja pentecostal, uma Assembleia de Deus viva, fervorosa, pautada na palavra. Eu não posso deixar de falar isso, porque também nós somos uma igreja pentecostal. Amém. Nós não somos uma igreja que
enfim, vou evitar adjetivos. Mas somos uma igreja viva, pentecostal, avivada, sim, animada, pautada na palavra. Nesse aspecto, eu queria dizer que eu quero louvar a Deus pela nossa história, pelos nossos irmãos mais velhos, que hoje nós temos uma igreja que tem uma faixa etária, né, acima dos 50 anos, mas também nós temos um grupo de jovens que está chegando. Então, eu admiro o trabalho do nosso pastor, porque há um equilíbrio na nossa igreja em preservar a sua história, sem também fechar as portas para um trabalho jovem, para esses eventos que a juventude promove, de forma que há um equilíbrio entre manter a tradição e também abrir as portas para uma juventude que está aí cheia de gás, pedindo passagem, querendo trabalhar para o Senhor. Então, isso é algo que eu admiro. Uma igreja pautada na palavra, que dá oportunidade tanto aos mais velhos quanto para os mais novos. Sempre pautada na palavra. A palavra tem espaço para todos. Todos. E aí, queridos, aí, ó. Quais seriam, então, as perspectivas para o futuro da nossa igreja? O que vocês pensam? Me diga aí. Avelino, existe algo que grita no meu coração. Se chama avivamento. Glória a Jesus. Avivamento. Quando eu cheguei em Cordovil no ano 2000, desde então eu ouço palavras proféticas no nosso altar sobre um grande avivamento. Verdade. Eu lembro de uma vez que veio um missionário, ele é brasileiro, mas ele era, não sei se ainda está, na Itália, numa ceia do Senhor, isso lá em 2003, 2004, há muito tempo atrás. E ele veio e pregou aqui na ceia do Senhor, a igreja estava cheia, e ele entregou mais uma vez uma palavra profética dizendo: vem um grande avivamento para esta igreja. E este avivamento vai impactar não apenas o Rio de Janeiro, mas toda a nação brasileira e várias partes do mundo. Olha, Jesus. Isso bateu no meu coração e ficou. Então, essa é a sua pergunta. O que eu espero do futuro da igreja? O que eu espero é o que eu já oro hoje. Eu vejo igrejas, co-irmãs, que estão vivendo o seu avivamento. Sim. Você vê igrejas que estão batizando 1.000 pessoas. Isso não me entristece, isso me alegra. Eu quero que eles batizem 5.000 pessoas. Eu quero que as nossas igrejas irmãs cresçam ainda mais. Agora, a minha oração é Deus e nós. E o avivamento que o Senhor disse que traria para a nossa igreja? Porque avivamento, Avelino, é sinal de união, unidade da igreja, comunhão entre os membros, e um rebanho sadio, sarado, promove crescimento. Então, quando eu digo avivamento, é claro que a gente não vai se estender no assunto, mas eu estou falando tanto para a igreja que está aqui hoje, uma igreja muito forte na união, na unidade, né? Uma visão única, uma direção única, e vejo a igreja crescendo, tanto de forma qualitativa quanto quantitativa. Avivamento. E Deus trazendo pessoas, batizando com o Espírito Santo, curando, salvando, departamento infantil, assim a todo vapor, os jovens, as irmãs, os irmãos, ou seja, toda a igreja vibrante, trabalhando e crescendo. É isso que eu vejo, é isso que eu espero de Cordovil. Muito em breve, eu creio que nós veremos isso. Esse grande avivamento, essa grande promessa que Deus tem, Ele vai cumprir na nossa igreja em nome de Jesus. Quem prometeu não foi homem, quem prometeu foi Deus. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Muito em breve, eu creio, em nome de Jesus. Glória a Deus, eu acredito nisso também, pastor. Também fico nessa expectativa. Quero agora terminar esse momento aqui com vocês, tá? Pastor Carloman, nossa irmã Raquel, quero agradecer a vinda de vocês aqui e terminar nesse momento olhando ali para aquela câmera falando assim: somos todos ADMC.